Fala pessoal, Rafael da MTE. Cláudio do Instituto de Física da USP. Sejam bem-vindos à aula 11 do curso de Física Experimental aplicada à reparação automotiva. Bom, a gente já tá craque aqui, o Cláudio, em eletricidade, eletromagnetismo. A gente fez até um som caseiro aqui pra galera. Saiu música da mesa. Muito louco isso. E agora a gente vai falar sobre Transformadores. esses transformadores. A gente estava conversando no off. A gente pode até traçar um paralelo com os carros híbridos e elétricos, que a gente vai explicar aqui na prática o que isso tem a ver, que é um funcionamento diferente, obviamente, dos carros a combustão, a suco de dinossauro. Bom, Cláudio, o que a gente vai falar? O que a gente vai fazer? Explica pra galera, por favor. Ok. E não me dá choque, tá? Não, hoje não tem problema. Bom, é o seguinte, os carros convencionais a combustão, a parte elétrica é baseada numa bateria, né? Então tem um alternador que vai carregando a bateria, tem um motor de arranque que faz o motor ligar, tudo baseado numa bateria de 12 volts. Só que os carros agora, os híbridos... Quando você fala bateria, é a bateria normal lá, aquela aquela bateria quando a que tá gente ali. vai ligar, a bateria não dá sinal, aí tem que trocar a bateria. É essa bateria que você está falando. Isso. É ele que aciona o motor de arranque para dar partida. Tá né? bom. E o alternador que vai carregando essa bateria. Isso. Né? O alternador é aquele que é... É um geradorzinho. Isso, é um tá bom. pequeno gerador. Perfeito. Bom, nos carros híbridos elétricos, hoje em dia essa bateria é muito mais complicada. Né? Exige, inclusive, tensões mais altas. Tensões de 600 volts até. Né? Então é perigoso até dar choque. Você lembra quantos volts que você começou a levar um choquinho? Não, aquele limiar da sensação. 9? Não, um pouquinho mais, né? Não Acho que era lembro. coisa de 13, 14. Isso, 13, 14. 12 volts com certeza não dava choque em você, né? Quer dizer, o limiar da sensação, a partir de 1 miliampere, não sei se você lembra, 1 milésimo de ampere, você começava a sentir um choquinho. Né? Quem não viu pode ver o vídeo do choque elétrico, né? Uhum. Que a gente As- algumas aulas anteriores. Exatamente. Então, o carro elétrico é muito mais complexo. Ele exige transformadores, ou seja, alta tensão, baixa tensão, você tem que transformar as tensões, as correntes. E o princípio de funcionamento de como que você converte tensão baixa em alta tensão alta em baixa tensão, aumentar a corrente, tudo isso nós vamos ver agora no transformador, né? É um princípio básico. E uma pergunta só aproveitando antes da experiência, e no carro elétrico e híbrido, isso tem que ser quase instantâneo, né? Sim. Isso é muito Essas rápido, conversões, exatamente. Né? Os motores, inclusive, dos carros elétricos, eles também são geradores. Uhum. Então, nós chamamos de máquinas elétricas. É um motor que também é um gerador. Né? Portanto, não é só um motor, mas sim também agora temos o gerador, né? Que carrega as baterias que depois vão transformar em energia elétrica. Bem, Rafael, então agora vamos para a prática, né? Vamos mostrar como é que funciona o transformador, né? Tá, vamos lá. Você se lembra o que acontecia quando você tinha um fio percorrido por uma corrente elétrica? Ou seja, quando você passava uma corrente elétrica no fio, o que acontecia? O aparecimento de um campo. Lembra que O eletromagnético? Isso, é um eletroímã. O eletroímã, Lembra sim. que quando a gente enrolou um prego com fio, ele atraía pequenos objetos? Quer dizer, lembro. a presença de uma corrente elétrica gera um campo magnético. Certo. Esse é o Um experimento influenciando o chamado- outro, né? um criando o outro. Isso. Né? No passado, achava-se que carga elétrica não tinha nada a ver com campos magnéticos, né? Mas a gente descobriu, né? O Oert descobriu, pela experiência dele, que uma corrente elétrica gera em torno dele um campo magnético. Tá? Então, esse é um primeiro princípio. Essa é uma pergunta em relação às aulas anteriores. Isso aí tem a ver com aquela bússola que quando a gente passava ela se Sim, movimentava? exatamente. Você tinha uma bússola, que a hora que passava uma corrente elétrica, a bússola se mexia. Isso. Né? Exatamente isso. Ok. Então, toda corrente elétrica é capaz de gerar um campo magnético. Tá bom. Então, aqui eu tenho um fio comprido, esmaltado, né? Então, é uma bobina. Ele tem 300 espiras, tá? São 300 voltas que eu tenho aqui. Tá bom. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Vou colocar ele no núcleo de ferro, e o núcleo de ferro, ele concentra as linhas de campo magnético. Né? Porque agora que eu ligar na tomada, ele vai gerar um campo magnético. O que seria núcleo de ferro? Núcleo de ferro, Entendi. então, é um pedaço de ferro mesmo, Aham. né? É um material ferromagnético, que a presença do campo magnético ele vai alinhar as linhas de campo magnético. Né? Um ímã, por exemplo, você pode Mas fabricar ele interage com o ímã.
Interage com o ímã, exatamente. Então, aqui tem o ímã, por exemplo, né? É um material ferromagnético. Ele é fortemente atraído por ímãs. Entendi. São 3 os principais. É o ferro, o níquel e o cobalto. Tá bom. Né? Então, os ímãs, eles são feitos desses materiais. Né? Por exemplo, o neodímio, ferro, alnico, né? Alumínio, níquel, cobalto. Quer dizer, algum elemento desses 3 elementos tem que ter o ímã. Tá. Isso aqui também, eu posso fabricar o ímã desde que você alinhe, né, todos os domínios magnéticos. Quer dizer, eu posso fabricar um ímã com isso aqui. Entendi. Legal. Então, a hora que eu coloco o ímã aqui, ele vai formar... atraído. Ele é atraído, ele vai formar um magnetismo temporário, né? Vai ser um ímã temporário. Tá? Bom, então só para mostrar que a presença de uma corrente elétrica gera um campo magnético. Uhum. Tá? Então, vamos colocar ele aqui assim, ó. Tá? E quando você aproximar aqui, ó, né, ele vai ser atraído, tá? Quando ligar, tá? Então, você quer segurar aqui? Segura aqui por cima, né? E Só aí, aqui não importa o lado. Não importa o lado. Ele não tem positivo e negativo porque Não, ele não. é diferente, não é um ímã. Não é um ele só ímã ainda. Entendi. Exatamente. Só que é um ímã de corrente alternada, ou seja, a corrente vai num sentido, volta, vai, volta, vai, volta. 60 vezes por segundo. Por isso a gente diz que é 60 Hz. A cada um segundo, ele muda de sentido 60 vezes. Ele vai e volta, vai e volta. Tá? Perfeito. Não é corrente contínua. Tá bom. Então você vai fazer assim, mas cuidado para não prender o dedo, tá? Porque ele vai atrair. Tá. Pode chegar mais perto um pouco. Tá, vou ligar. Tenta levantar. Levanta, vamos levantar. Vai. Possível. Agora Consegui. sim, agora conseguiu. Né? Então aqui você gerou um campo magnético muito forte por causa da presença da corrente elétrica. Entendi. Tá? Então isso aqui é chamado de eletroímã, né? Então nós vimos uma corrente elétrica é capaz de gerar então um campo magnético. Entendi. Tá? Agora faz mais uma aqui só pra gente ver. Ó. Vou deixar bem próximo, né? Vai lá. Um pouquinho mais próximo. Olha lá. Você não consegue arrebenta o dedo se pegar. Arrebenta o dedo, sim. Muito legal. Você está ouvindo o barulho? Olha o barulho, ó. Sim. O que é isso? É a corrente alternada. Então a corrente está Eu no consigo sentido... escutar a corrente? Não. É o barulho que faz quando ele é atraído e desligado, atraído e desligado. Né? Porque a corrente ele muda de sentido. Entendi. Então esse 60 Hz é 60 vezes por segundo que liga, desliga, liga, desliga. Entendi. É alternado. Entendi. Né? Se fosse na bateria, corrente contínua, você não ia ouvir esse barulho. Ia ficar tac e pronto. Já. Entendi. Perfeito. Bom, esse daí é o primeiro princípio. Tá? Bom. Corrente elétrica gerando os campos magnéticos. Nesse caso, campos magnéticos variáveis também, porque a corrente está variando. Tá? Isso aqui é um campo magnético que não varia, é um ímã. Entendi. Tá? Aí você lembra como é que você gerava a corrente aqui? Vai ficar fazendo movimentações. Isso, segura aqui. Né? A gente pode mostrar para lá, né? Porque o LED está para lá. A camiseta parece aqui, é preta. Aí posso... pode fazer assim, ó. Virado para lá, né? Para a câmera e... Tá vendo que está acendendo, né? Isso aqui é a lei de Faraday, tá? Sim. A variação de um campo magnético gera campos elétricos. Beleza. Tá? Então essa é a lei de Faraday. Se fosse um ímã, quer dizer, uma corrente contínua, seria equivalente a ter um campo magnético estático. Né? Mas como a corrente é alternada, é como se eu tivesse campo magnético fazendo assim, ó. Perfeito. Tá? Então isso é chamado lei de Faraday. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um menor, porque os campos magnéticos aqui são mais intensos, tá? Tá bom. Então aqui é uma bobina também, aqui tem menos espiras, tem umas 10 espiras só. Tá? Então, você vai aproximar aqui, né? Tá? Pode deixar mais alto e vamos aproximando aos poucos. Tá? Vamos lá, pode ir aproximando. Mais um pouco. Dá para perceber que acendeu ali? Tá. Agora afasta. E ele fica... A luz fica acesa contínua. Não, ele fica piscando. Tá, piscando 60 vezes aqui. Por segundo, né? Por quê? Só que a gente não consegue enxergar esses 60 vezes, pra gente fica como se tivesse... A luz é assim também, né? Exatamente. Ela tá piscando. Tá né? piscando, exatamente. Só que a gente consegue enxergar. Esse daqui, como tem mais espiras, você vai poder fazer isso de longe.
Só não põe muito perto, senão vai queimar o LED. Tá bom. Tá. Vai aproximando. Aqui ele já começou a acender, tá vendo? Muito forte já. Né? Agora não muito forte, senão vai queimar o LED. Então aqui você está induzindo corrente, né? Por quê? Por causa da variação do campo magnético. Então, como o campo magnético está variando, é como se eu tivesse um ímã fazendo assim, ó. Entendi. Então, esse é o princípio do transformador. Tá? O transformador, então, pode pegar a corrente numa bobina e gerar corrente numa outra bobina por meio da indução eletromagnética. Entendi. Então, agora é uma bobinona já de 600 voltas aqui, ó. Tá? E uma lâmpada incandescente. Aqui vai exigir uma corrente muito maior. E o legal é que você tem controle sobre isso, né? Você consegue ligar e desligar todo esse circuito, né? Exatamente. Você não tem um acoplamento direto da corrente daqui passando por esse, né? É indireto, através de campos magnéticos que você vai gerar corrente aqui. Muito legal. Né? Então vamos de novo colocando isso devagarinho, né? Vamos tentar acender isso aí. Isso mesmo? Isso. Pode enfiar agora aqui tá? Vai enfiando, tá? Ó, agora começou já a acender. Tá? Certo? Agora pode levantar, né? Então, esse é o princípio dos transformadores. Tá? Então, agora vamos fazer né, uma medição. Tá? Como que você transforma uma tensão de 110? Vamos ver aqui qual é a tensão aqui da rede, né? Primeiramente. Tá, vou tirar aqui. Vamos ver qual é a tensão da rede. Agora você coloca aqui os terminais, né? Então, o quanto de tensão está entrando na bobina, nós vamos medir aqui. Tá. Então, está na escala de tensão, né? Alternada, é AC, tá? Ok. Então, vamos ver quantos volts tem aí. Pode apertar aí para a gente ver. Tô pegando aqui. Quanto que foi? Deixa eu ver. Aqui. 119? 120, né? 119, 120 volts. Tá? Então, essa é o que está entrando aqui nessa bobina que nós chamamos de primária. Tá bom. Uma bobina primária, é o que está recebendo a energia da rede. Tá? Perfeito. Agora, eu quero transformar o 110 ou 120 em 220. Eu quero transformador 110 e 220. Sim. Como é que eu faço? A ideia é pegar uma outra bobina que tem o dobro do número de espiras. Então, se eu tenho aqui 300 voltas, eu vou colocar uma de 600 voltas. Né? Então, ele vai induzir uma corrente aqui no secundário, por causa da lei de Faraday, que, pelo número de espiras ser o dobro, vai gerar o dobro de voltagem. Né? Se caso eu colocasse uma pergunta agora... Sim, lógico, pode... Mais uma de 300 espira, por que não está dobrando? Ah, não, se for 300, como o número de espiras é o mesmo, a diferença potencial vai ser o mesmo. Então, eu trabalho na diferença de potencial. Pelo número de espiras. Pelo número de espiras é que vai me dizer qual é a voltagem que eu vou querer lá atrás. Na saída, né? No secundário. Tá? Entendi. Então, vamos lá. Como é o dobro de espiras, vai dar o dobro de voltagem. Exatamente. Né? Então, vou até fechar o núcleo de ferro aqui, porque isso daqui melhora muito a minha eficiência. Porque o campo magnético agora vai estar todo fechado aqui, confinado. Né? A eficiência melhora muito. Sim. Mais controlado, no caso. Você não vai ter tantas perdas. Entendi. Energia, né? Tá. Exatamente. Então, vamos colocar aqui na saída e ver qual é a tensão de saída, né? Quantos volts está. Então, você pode ligar ali para te ver. Quanto está dando? 229. 229. Tá? Praticamente dobrei a tensão. Né? Aqui a entrada, ali a saída. Então, de novo, zerou. Mostra lá. 229, porque eu coloquei uma bobina. Essa aqui eu posso chamar de bobina? Bobina, sim. Bobina mais com o dobro de número de espiras. Exatamente. E aí eu trabalhei na diferença de potencial. Isso. Então, isso aqui é um transformador 110, 220. Muito legal. Agora, a potência daqui, se for igual à potência daqui, quer dizer, a energia vai se conservar. Né? No máximo vai ter 90% aqui desse lado. Nunca é 100%, né? Você vai ter perdas. Entendi. Mas digamos que aqui entrou 110. Aqui saiu 220. Se a tensão mudou, para manter a mesma potência, porque a potência é o produto da tensão e a corrente. Tá. Se a tensão dobrou, a corrente cai pela metade. Tá? Então, aqui, se a corrente for, digamos, de 1 ampere,
Aqui a tensão, a corrente vai ser meio ampere, quer dizer, metade. Por quê? Porque a tensão dobrou. A potência, a energia, você tem que se conservar. Né? Então, se aumenta uma coisa, tem que cair a outra. Entendi. Tá? Então, nesse caso, eu aumentei a tensão, mas aí eu vou ter menos corrente, né, na saída, se eu precisar. Né? Uhum. Bom, então é isso. E se eu quiser fazer um 220 para 110, o que eu faria aqui? Se eu quisesse diminuir a Você tem minha... que trabalhar na diferença de potencial. Então, você É. coloca 150 espiras? Não, eu poderia pegar e trocar simplesmente aqui, ó. Ah, entendi. Pegar, por exemplo, 600 que eu colocaria aqui, né? E o de 300 eu colocaria do outro lado. Entendi. Tá? Você só troca a entrada, Isso. tá, entrada e saída, A relação. você inverte em relação. Exatamente, a relação. Bom, então vamos agora ver, já que a gente sabe quantos volts vai sair no primário e secundário, Uhum. vamos fazer um assim, ó. Aqui eu tenho uma outra bobina, só que olha o tamanho do fio aqui. Né? Sim. É bem grosso, porque agora Parrudo. a corrente vai ser muito maior. Entendi. Quantas voltas temos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Eu aqui tenho 300 espiras, tá? Certo. Quantos volts eu vou ter aqui? Vixe, pra caramba. Não, volts, né? Quantos volts? Aqui dobrou de volts, né, Otto? Ah, tá. Agora, Então tá. vai vai reduzir. Vai reduzir consideravelmente. Isso. Vai ser 300 dividido por 6, vai ser 50 vezes menor. Isso. Ah, e aí vai aumentar. A corrente vai aumentar. Entendi. Certo? Entendi o seu ponto, a sua experiência. Agora a voltagem vai cair. Entendi. Quantos volts vai estar aqui? Né? Porque aqui não vai estar em torno de 100 volts. Dividido por 50, quantos volts vai dar? 100 dividido por 50, 2. 2 volts dá choque? Não. Você lembra que você segurou lá? Tem que ser 13, 12. Acima de 12 volts, com certeza. Né? Então, você pode segurar aqui, será? Vou colocar aqui. Bom, vamos primeiro medir para ver, né? Vamos lá, vamos colocar aqui na saída, né? Vamos medir para ver isso? Eu gostei disso. Isso, vamos lá. Depois você vai pôr a mão. Então, a gente coloca aqui... Eu vou dar a mão segurando a sua mão, tá? sim, a gente pode fechar o circuito. Eu vou colocar na escala de 20, né? Que é mais sensível, né? Tá bom. E liga aí, vamos ver quantos volts está dando aí. Quantos? 2,29. 2,29. É mais ou menos o que a gente previu, né? 2 volts, mais ou menos, tá? É quase que uma pilhazinha de 1,5 volt, né? Uhum. Então, agora vamos tacar o dedo aqui, né? Para ver se de fato não dá choque, né? Porque lembra que a gente falou que não dá choque? Para dar choque, você precisa ter uma tensão acima que vença a resistência da mão. Uhum. E lembra que, acho que era 13, 14 volts que você segurou, passou 1 miliampere, ou seja, uma corrente bem baixinha no limiar da sensação. Não era a corrente para te mudar, né? Então, acima dos 40 volts é que você começou a sentir um choque de verdade, né? Então, olha lá, põe o dedo lá e a gente liga. Eu posso encostar, não, né? Sim, pode segurar. Isso. Tá? No buraquinho também? Também. Deixa eu pegar para a câmera, né? Tudo isso aqui é metal, né? Ainda pense em vocês, para a câmera. Tá, então vamos lá. Vamos ligar. 2 volts, né? Então, 2 volts a gente viu que... Tô ligando. Sim. Né? Tá pegando? Tá sentindo alguma coisa? Não, graças a Deus. Por que não tá passando corrente? Só o famoso... Como que é? Tirem as crianças da sala. Cagaço. Bom, então aqui não dá choque porque a resistência da pele nos protege. Tá. A tensão ali não é suficiente para que faça passar uma corrente para te dar choque. Sim. Tá? Agora, e se for um prego? Tá? O prego tem uma resistência muito menor do que o do dedo. Certo. Tá? Então, vai passar aqui uma corrente considerável. Entendi. Tá? Por quê? Porque você lembra que a tensão aqui caiu para 2 volts, a corrente vai aumentar 50 vezes. Uhum. Tá? Se passou 1 ampere aqui, vai dar uns 50 ampere ali, ou mais, né? Então, vamos ligar ele aqui. Liga aqui. Tá? O contato tem que estar bom, porque como a tensão é baixa, não pode ter muita resistência. Certo. Ô, Cláudio, só para contextualizar, a gente deu um pequeno corte, que a gente colocou uma proteção aqui, só para... Sim, para... Você falou, melhor... Eu não entendi muito bem, mas enfim, aí você explica. Porque outro dia aconteceu um acidente que eu estava fazendo essa demonstração, né? E o prego ficou incandescente e pulou uma faísca ali, um pedaço de prego, e começou a pegar fogo aqui no carpete, né? Então tivemos que ficar... Então nós pusemos isso aqui para exatamente evitar qualquer acidente. Perfeito.
Então, vamos lá, vamos apertar aqui, né? Vamos ligar. Certo? Então agora vai ser o prego, em vez do seu dedo é o prego. Só para eu relembrar aqui, minha linha de raciocínio. Sim, sim. A gente vai jogar a eletricidade aqui, a gente está no primário, com uma bobina de 300 espiras, está indo para uma de 6 espiras. É, secundário. Exatamente. Ou seja, o que a gente está diminuindo é a corrente, a tensão, e a corrente a gente está aumentando absurdamente, a tensão a gente diminuiu absurdamente. Isso, 50 vezes, de espiras. né? 50 vezes que é a relação de 300 para 6, que dá 50. Claro. E aí o dedo, como ele consegue... Tem uma resistência... Melhor, não aconteceu nada, e agora vamos ver uma resistência menor. Muito menor. Vamos lá. Tá incandescente. Ó, tá vendo aqui? Pulou né? E podia queimar mesmo. Ou seja, meu dedo poderia ter acontecido isso comigo. Não. Poderia ficar incandescente. Se você tivesse uma resistência baixa igual a do prego. Entendi. Que bom que eu não tenho, né? Também, né? Que é. Então, a gente pode continuar o curso, né? Pode. Agora, isso aqui é o princípio de uma solda elétrica. Entendi. Né? Que os mecânicos usam muito, né? Para soldar peças, etc. Tá? Entendi. Então, por exemplo, eu quero soldar o prego novamente. Entendi. O que eu faço? Eu posso pegar aqui assim, ó. E simplesmente juntar aqui. Soldou. Grudou. Pronto. Então é uma solda elétrica. Você pode fundir, assim como pode soldar. Muito bom. Tá? Bem aí, legal. Liga de novo para... Opa, já foi. Sua solda não foi muito boa, não. Não foi muito boa, exatamente. A solda fria. Exatamente. Beleza, entendi. Legal. Bom, ficou claro. Então aqui é o princípio de um transformador que diminui a tensão e aumenta a corrente. Tá bom. Né? Então, por exemplo, soldas elétricas. De fato, esse barulho de agora é o barulho que a gente escuta nos postes de luz. Ah, é um barulho 60 semelhante. Hz. Isso, exatamente. Esse barulho aí, né, que é o 60 Hz. É o ímã, o eletroímã ligando e desligando, né? 60 vezes por segundo. Corrente mudando de sentido. Então agora vamos fazer um outro experimento, né? Que é o seguinte. Ao invés de colocar 6 espiras, a gente vai colocar apenas uma espira. Tá. Então agora a corrente vai aumentar 300 vezes, né? E a tensão era 2. Isso, agora a tensão vai ser bem baixinha. Né? Agora, como isso aqui é uma panelinha de cobre, né? E ela é meio fina, então tem uma resistência. Então a corrente não vai ser tão grande assim. Mas a gente vai poder observar, né, o aquecimento, o efeito Joule. O efeito Joule é quando você tem o aquecimento devido à resistência, né? A corrente passando por uma certa resistência. Então, pusemos água ali só para mostrar que vai aquecer. Tá? Então, isso é chamado forno de indução. Né? Hoje nós temos, inclusive, em casa, né? Sim. Nas panelas, etc. Sim. A gente pode induzir uma corrente na panela e a panela aquecer, por efeito Joule. Sim. E você coloca a mão, não sente nada. Porque sim. Porque a resistência da mão ela é o suficiente para você não sentir nada. Exatamente, para não induzir corrente na sua mão. Que demais! Muito legal. Vamos colocar aqui. Deixa aqui. Sim. Isso, pode colocar. Deixa mais ou menos aqui no meio, tá? Sim. Segura firme e você liga aqui a bobina. Tá? Vamos ligar. Pegando? Segura firme aí. Tá? Isso, deixa ele aí. Então, conforme a corrente vai passando, né, corrente muito alta, ele vai esquentando a panelinha. Né? E é quase que imediato, né, a fervura da água. Muito legal. Então, você pode ferver a água assim, esquentar uma panela muito rápido. Sim. Né, por causa da corrente bastante alta. Muito bom. Ó, saiu fumacinha. Tá vendo a fumacinha? Tá muito quente, tá? Cuidado. Cuidado. Então, agora vamos tirar isso aqui. Esse agora já não vai precisar mais. Isso aqui? É mais fácil. Aqui. Muito interessante. Aqui tem um outro efeito interessante, né? Que é uma espira só. Tá? Então, nós vamos abordar esse fenômeno um pouco mais para frente, né? Nas próximas aulas, que é a lei de Lenz, né? A lei do contra. Então, quando você colocar esse material aqui, vai ter um campo magnético variando. Né? E o campo magnético variando, com certeza, vai induzir uma corrente aqui. Certo. Tem uma lei chamada lei de Lenz que diz o seguinte, que a corrente que você induzir aqui, ele vai criar um campo também, só que contrário ao que cria. Chama lei do contra. Então, digamos, a hora que liguei, apareceu aqui um polo norte magnético. Porque liguei, aí que gerei o polo norte. Ok, tá bom.
ele vai induzir uma corrente aqui, ó. E aqui vai gerar um polo norte também. Ou seja, se aqui aparecer um polo norte, aqui vai aparecer um polo norte. E se aparecer o sul, vai aparecer sul. Tá. Então é sempre contrária ao que está Ou acontecendo. seja, vai haver repelência. Vai ser repulsão. Repulsão. Repulsão, tá? Repelência. Então vamos ver se aqui em cima não tem nada. Então vamos colocar ele aqui, tá? Você aperta ali. Né? Aí eu coloco a cabeça assim. Ah, não. Cuidado, tá? Vamos lá. Opa. Então ele subiu, né, por causa da repulsão eletromagnética. Ó, ligou. Tá? Então a hora que liga, ele já gera uma corrente. Mas essa corrente gera um campo contrário. Tá? Entendi. E esse daqui, vamos lá. De novo? Pode ligar? Pode ligar. Variável. Esse aqui não sobe, por quê? Aliás, se você segurar, segura firme aqui. Segura firme, deixa ele subir, tá? Vamos lá. Quente. Quente. Muito quente. Aí é aquele efeito jovem. Achei que o Neo ia tomar choque, aí fui queimado, mas tudo bem. Então, esse daqui, ó, a diferença de um para o outro, qual que é? Né? Que esse daqui, ele tem uma abertura. Entendi. Ou seja, você interrompe a corrente. Corrente. Isso, exatamente. Não tem corrente nesse. Então, ele não repele e você pode segurar aqui tranquilamente. Entendi. Tá? Por outro lado, se eu colocar ele aqui para melhorar a eficiência, né, do campo, se eu colocar aqui e fechar, né, a gente vai ver a corrente passando. Vamos lá. Entendi. Dá para ver a faísca? Dá, né? Aí você segura aqui agora. Tá. Tá super quente, né? Porque a corrente que passou, né, foi muito alta e esquentou, efeito Joule, tá? Bem, agora vamos ver outro. Vamos lá. Vamos para outra parte, né, que agora, tudo isso que nós vimos agora é a baixa tensão, né? Baixa tensão e correntes altíssimas. Tá bom. Agora vamos fazer o contrário. Eu quero elevar a tensão, porque no transformador você pode aumentar a tensão, diminuir a tensão. No carro híbrido é a mesma coisa, né? Certo. Você tem tensões altas sendo geradas com corrente alternada, que depois você precisa carregar a bateria, né? E para usar, de repente, você precisa de tensão mais baixa. Então, tudo isso à base de transformadores, né? Então, o que nós temos aqui agora? Ó, 12.000 espiras. 12.000 espiras. A gente nem vê porque é um fio bem fininho. Para caber 12.000 espiras aqui, tem que ser um fio muito fininho. Então, Sim. ele tem essa proteção para exatamente, se você bater, ele não arrebentar o fio, né? Sim. Isso aqui já é mais parrudo, então ele é mais resistente. Perfeito. Então vamos colocar aqui. E aqui cuidado, tá? Cuidado. Porque alta tensão. Né? Alta tensão, quer dizer, uma tensão agora aqui. Vamos ver quanto que vai ser, né? Quantas vezes você aumentou o número de espiras? Né? Bom, quando a gente estava de 300 para 600, a gente saiu de 120 para 220. Isso. Aqui. Ou seja, a gente está saindo de 300 indo para 12.000, a gente está saindo de 120 indo para muito. Muito, mas aí dá para a gente ter uma ideia. É 12.000 dividido por 300, né? 12.000 dividido por 300, né? Você vai aumentar 40 vezes. Tá bom. Tá? 12.000 é 40. Então, entra 110. 110 vezes 40, 4.400 volts mesmo. 400 volts. Esse aparelho já não vai dar para medir. Ele vai no máximo até 750 volts. Entendi. Ele vai queimar o aparelho, com certeza, né? Então, como é que eu sei que tem alta tensão aqui, né? É por meio da tensão de ruptura do ar. Você lembra que o ar ele é um bom isolante. Um bom isolante. Mas pode virar condutor. Sim. Né? Desde que tenha um campo elétrico muito intenso. Era da ordem de 30 kV, 30.000 volts por centímetro. Tá. Então aqui vai ter 4.400 volts. Eu vou ter que chegar bem pertinho para dar uma faísca. E vamos pegar aquela panela. Que a panela, acho que a gente pode fazer isso. Pode fazer. Pode fazer? Então vamos fazer. Tá? Dessa vez eu deixo você fazer. Aqui é perigoso, tá? Porque aqui é alta tensão, correntes mais altas, né? Então aqui a gente não pode brincar. Tá bom. Então vamos ligar. Então a gente encosta bem pertinho. Tá? Aí saiu o arco voltaico. Tá? O ar virando o condutor. Isso aqui é chamado plasma. Tá?
O ar é um bom isolante, mas nessa condição de plasma, ele é um bom condutor. Entendi. É como se fosse um cobre. Por isso que a gente não pode falar para a criança... Aqui a gente vê o ar queimando? Não, é o ar, O ar conduzindo. É, o ar conduzindo. Aqui, isso aqui é uma salada de materiais, não é nem combustão, né? É você ter excitação, excitação, Até porque é ionização, plasma, até porque a gente está falando de plasma. plasma. A Que temperatura não é de 100 sólido, não é gasoso, não é... Exatamente. É uma salada de íons, né, Entendi. de elétrons, moléculas e átomos sendo agitados muito rapidamente. Então, Tá. a temperatura desse gás é da ordem de 6.000 graus. Mais ou menos isso. Então, Que doideira. é um perigo você dizer para a criança, por exemplo, que a madeira é um isolante, né? Então, quando ele vai com cabo de vassoura tentar pegar a pipa lá no fio de alta tensão, se ocorresse arco voltaico, é como se ele estivesse pegando um fio de cobre e tacando a mão lá. Sim, né? independente de qualquer coisa, porque a resistência foi vencida. Sim, exatamente. O ar virou um ótimo condutor, Entendi. né, que é o plasma. Entendi. Então, a partir daqui, Muito né, legal. você já, né, esquece que ele é um isolante, é um condutor. Perfeito. Então, isso pode acontecer, por exemplo, né, Então, na teoria, eu posso transformar qualquer coisa que é isolante em condutor. Condutor, Eu só né? tenho que vencer a resistência dela. Isso, exatamente. Tem que vencer a resistência dela. Tá? Legal. Bom, então agora vamos ver se o fogo ele é condutor ou não. Né? O fogo é considerado um plasma também, que é um gás ionizado, um gás que tem um monte de partículas com carga. Né? Então, eles podem ser portadores de carga. Tá bom. Tá? Então, isso aqui, né? Isso aqui é o fogo. Uhum. Tá? Então, vamos ligar. Ou seja, o fogo ele pode começar uma ignição, né? Desde que tenha tensão alta. Tá? Então, não preciso encostar um cobre, né? Basta ter o fogo. Aqui é o plasma. Perfeito. Bom, então isso aqui foi a parte então de transformadores, né? Como é que você Não, ficou claro transforma pra tensão caramba. baixa, Bom, alta, porra. e assim por diante. Muito bom mesmo. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro essa parte de transformador, diferença de potencial, como que funciona, como que é a relação De espiras, né? de espiras, que é simultânea, que você consegue Transformar, né? Tensão de um... transformar o que é isolante em condutor de uma maneira super eficiente, dependendo de vencer a resistência ou não, enfim. Adorei essa aula, espero que tenha ficado claro para você e a gente se vê na próxima aula. MTE Thomson.